Romanos 12, do 9 ao 21. Nós vamos tentar chegar, mas eu quero fazer a leitura a partir do verso 9 com vocês. Todos acharam em Romanos capítulo 12? Amém? Estão afiados? O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e se apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Verso 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Terminando no verso 20, façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Glória a Deus, né? Que texto profundo. Feche os seus olhos rapidamente. Te agradecemos, Senhor Deus e Pai, por sua santa e gloriosa palavra. Os nossos ouvidos já estão abertos, os nossos corações prontos, receptível a receber a indestrutível, a infalível, sempre viva palavra do Senhor. Oramos para que saiamos chacoalhados por sua palavra, avivados, despertados, convencidos, restaurados nesta tarde, no poder do nome de Jesus. E você diz amém. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor, por sua santa palavra. Glória a Deus, que privilégio é termos a palavra. Países que são conhecidos dentro da janela 1040, que são países que vivem intensas perseguições, eles não têm esta liberdade que nós estamos tendo aqui nesta tarde, não apenas de ler a palavra do Senhor, mas em rede aqui nacional proclamar, publicitar a nossa fé, e nós precisamos verdadeiramente valorizar todos esses 66 livros divinamente inspirado por Deus para o nosso ensino, correção e admoestação no Senhor. Amém? Homens que morreram, como William Tyndale, um grande europeu para traduzir a Bíblia, enforcado, amarrado, preso, morto e queimado em praça pública. Como Martinho Lutero, que traduziu, já estamos no mês da reforma, né? Em 10 dias, diretamente da escritura do grego para o latim. 10 dias e também para o alemão. Isso é precioso para nós, porque nós aprendemos que
Deus é quem tem preservado a sua palavra. Deus é quem tem preservado a sua palavra a nós. Glória a Deus. O apóstolo Paulo é quem escreve a carta aos Romanos. A cidade de Roma era uma cidade conhecida como o centro do mundo antigo, uma cidade cosmopolita. Era o centro da cultura clássica grega, apesar de ser um império romano. Era também tradicionalmente conhecido por uma cidade por possuir um arsenal bélico, um exército romano extremamente poderoso e forte. Os romanos não só se arrogava esse direito de dominar os territórios pela força do braço, como eles mesmos é quem civilizaram as províncias que eles iam conquistando passo a passo. Eles deixavam ali os seus próprios governadores e, em outros casos, os próprios imperadores para legislar e dominar sobre aquelas áreas que eles esqueci a palavra, dominando. Eles eram extremamente expansionistas. Os romanos funcionavam como uma espécie de um luzeiro. É como nós olhamos hoje para o farol da Barra da Bahia, do Rio de Janeiro, lá do Espírito Santo. Roma seria conhecido como a luz do mundo antigo. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos irmãos que se reuniam em Roma, ele não está em Roma. Aliás, a única passagem de Paulo a Roma seria uma passagem rápida, porque quando ele visitou a Roma, ele já estava preso e prontamente sentenciado à morte, sendo ele um martírio da tradição cristã pela fé em Cristo Jesus. Paulo soube pelos ouvidos, ele ouviu falar, Romanos capítulo 1, da fé que os irmãos que se reuniam em Roma possuíam. Muito provavelmente, nós percebemos que quando ele chega em Corinto, ele encontra um casal conhecido como construtores de tenda, e eles se chamavam Áquila e Priscila, que ajudaram a Paulo a manter o labor para que ele fosse sustentado pelo suor do trabalho, já que a igreja de Corinto não apoiava o ministério do apóstolo Paulo e de Barnabé. Ele conhece Áquila e Priscila em Corinto, isso porque um imperador chamado Cláudio, dominado pelo regime romano, expulsaram alguns cristãos lá da cidade cosmopolita de Roma. Muito provavelmente pelo alvoroço da proclamação do Kyrios. Essa palavra Kyrios vem do grego, que quer dizer Senhor, e alguns até transliteram para Deus. Era uma espécie de imperador. Na verdade, César Augusto era o principal imperador de Roma, e ele tinha como César não um nome, mas um título. César quer dizer Senhor, ou um Deus, e os cristãos estão proclamando que só há um Kyrios verdadeiro. Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor. Isso também estava já causando um certo desconforto por parte dos romanos, justamente que temiam perder o domínio bélico que eles tinham sobre a cidade de Roma e nas encostas da Palestina. O império que mais perpetuou em toda a terra 10 décadas foi o Império Romano. Ele só caiu muito mais tarde, já depois do templo ter sido destruído em Jerusalém. O império que era avassalador,
É por isso que Paulo agora, sabendo desta dura realidade, querendo confirmar a fé que os irmãos de Roma possuíam, o desejo de Paulo, escrevendo aos romanos, era compartilhar dos dons com os irmãos de Roma, conhecê-los pessoalmente, justamente porque Áquila e Priscila é alguém que também cooperou no seu ministério, e o maior desejo de Paulo era depois passar em Roma e seguir a Espanha, a um país e uma cidade onde eles não haviam ainda falado do nome de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não se acotovelava como eu e você, para ter notoriedade, para termos oportunidade em lugares onde nós já estamos constantemente ouvindo o evangelho. O maior desejo de Paulo era pregar onde ninguém queria pregar, era visitar quem ninguém queria visitar, era permanecer ali durante tempos, a fim de proclamar o Cristo ressurreto a pessoas que eram chamadas de anátemas, malditas, escória do mundo, as pessoas que eram chamadas também, ou conhecidas pelo paganismo, por sua idolatria, por sua imoralidade. Era gente que ninguém queria estar com eles, mas Paulo queria pregar o evangelho a qualquer custo a essas pessoas em todo o tempo do seu ministério. Quando ele escreve o capítulo 12, um capítulo muito conhecido, que nós já sabemos de cor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Isso está aqui no capítulo 12, porque ele traz uma ideia da adoração. Ele, por ser um exímio judeu, dominante da tradição judaica, sabia como funcionava os ritos ou a liturgia da adoração lá no templo. Então ele também diz que o culto prestado pela igreja não pode ser só um culto sensitivo, ou seja, culto não pode ser só sentir, só chorar, é também preciso cultuar de forma inteligível, racional. A gente também pode pular, chorar, mas tem que entender por que chora, por que canta, o que se prega, o que se prega. E Paulo explica que para que nós conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos sermos transformados por uma verdadeira metanoia, uma mudança completa e radical em nossa mente. Uma metamorfose é mudar de fato o pensamento. Eu estava indo para o Japão, mas decidi ir para o Brasil. Eu estava indo para o Brasil e fui para a Oceania. Uma mudança radical e completa, uma transformação genuína. Ele explicou como que deve ser esse culto no capítulo 12, mas existe uma grande preocupação agora sobre o amor, porque nós só podemos permanecer na nossa cristandade e na verdadeira catolicidade, no sentido de sermos uma igreja universal, católica, é no sentido de que a igreja de Cristo está em todos os lugares. Você sabia disso? Que nós somos cristãos católicos, universais. Os protestantes só não são romanos, justamente porque nós não descendemos da liturgia a partir de Constantino, que estabeleceu a religião como o Estado da época. É por isso que nós somos os protestantes, como Lutero e aqueles que precederam a ele proclamaram, dizendo: somente Cristo pode nos salvar, somente a graça de Deus pode nos alcançar, somente a fé em Cristo Jesus é suficiente
suficiente. E se tudo isso é verdade, somente a Ele também a glória, somente a Ele o louvor. A igreja é importante, não mais do que a palavra. Os sacerdotes são importantes, não mais espirituais do que aqueles que estão no mesmo culto. Todos agora se tornam em Cristo Jesus sacerdócio real, nação santa e povo eleito de Deus, adquirido para anunciar as suas grandezas daquele que nos livrou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós proclamamos. E Paulo sabe que o amor é o que precisa ser preservado. E ele diz assim: o amor precisa ser sem hipocrisia. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Irmão, não tem como a gente preservar um verdadeiro amor falso, porque o amor de Deus para conosco em Cristo Jesus foi intenso, genuíno, sacrificial e verdadeiro. Então faça isso uns pelos outros. Odeiem o mal. Tenha vontade de sempre rejeitar o mal. Ele sabe que depois de explicar sobre o culto, ele precisa agora ensinar os irmãos o proceder cristão. Naqueles dias, o amor de muitos esfriarão. E quando o amor esfria, irmão, acabou. Não há mais o que fazer. Não é assim que aqueles que divorciam dizem: acabou o amor. Não tem mais o que fazer, porque o que liga o elo matrimonial é o amor. Só que amor não é sentir, amor é decisão, escolha diária e completa. Todo dia nós escolhemos amar, todos os dias nós escolhemos perdoar por causa do amor. Todos os dias nós suportamos também em amor. Caminhamos a segunda milha, damos a segunda capa, damos a face, o outro lado da face, lavamos os pés com alegria, às vezes nem sempre, mas entendendo que o amor nem sempre traz benefícios. Às vezes o amor traz mais problema, não é assim? Luta, mas o amor é isso. Por isso que o amor apologético é: tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se orgulha, não se ensoberbece, não se deleita em seus próprios interesses, mas é paciente, longânimo, tardio em irar. Esse é o verdadeiro amor que nós precisamos ter como referência. Amem uns aos outros. Irmão, parece clichê, mas se a gente não se amar, a gente vai se odiar. E como que eles enfrentariam Roma, Sinédrio, se entre eles já havia várias dissensões? Para a gente se tornar uma igreja forte, um tem que comprar o boi do outro. Sabe como é que é? Um entra na frente do outro, um serve mais o outro, um defende o outro, e não colocar mais lenha na fogueira, e não pisar no gogó de quem já está caído ou falhou. Irmãos, nós somos muito cautelosos com os nossos próprios pecados e furiosos com o pecado alheio. Somos prontos para julgarmos os pecados cotidianos, as falhas, mas nos esquecemos que sempre pela manhã está diante de nós um belo e sujo espelho de pasta de dente, dizendo: eis aí, atrás destas cedras, atrás dessas escovas, desses pentes, desses perfumes, dessas roupas, um pecador que carece da graça divina de Deus.
Paulo está ensinando a igreja de Roma. Ele já trouxe várias doutrinas basilares à fé cristã, como a justificação. Ele já trouxe por meio de Romanos 5, que Abraão foi justificado não porque deu Isaque, mas porque creu que Deus era poderoso para matar e ressuscitá-lo. Ele já trouxe a doutrina da depravação total, Romanos capítulo 3. Ele já está explicando tudo isso, que agora ninguém mais pode nos separar do amor de Deus, em Romanos capítulo 8. Ele diz que o verdadeiro povo e que persevera não é ser étnico, não adianta ser crente de carteirinha, não adianta ir para o culto. O verdadeiro israelita e o verdadeiro crente é aquele que o é no coração. Só que agora ele precisa falar de amor, porque tudo isso para trás, sem amor não vale. E o amor hipócrita só não percebe o hipócrita, mas todos os outros que estão em volta percebem. O amor falso é forçado. E aí ele diz assim: quanto à honra, deem sempre preferência para os outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Deixa passar na frente. Ah, irmão, como eu sou um pecador, e principalmente no trânsito. Às vezes eu acelero o carro. Ainda bem que você não faz isso, para não deixar o cara entrar. Principalmente se eu olhar e eu não for com a cara assim, sabe? Se ele ficar de bracinho do lado assim, eu acelero o carro, irmão. Olha para você ver. Ainda bem que você não faz isso, porque senão ia ser 2 pecadores nessa igreja. 3, lá tem mais uma lá. Irmãos, a Bíblia está dizendo: nós devemos ter o princípio da honra, em dar preferência sempre, não só na fila, mas em tudo. O que é dar preferência? É não se organizar. Aqui é muito difícil, e eu falo até por mim, para você sempre pensar primeiramente em você, mas em pensar em como você pode se tornar alguém que serve melhor. Eita, irmão, que luta, hein? É você já almoçar e falar assim: fulano já almoçou? É você fazer uma compra assim: será que fulano tem? Irmão, seja sincero, eu sei que vocês pensam isso todo dia, mas é uma luta, não é não? Sempre pensar. Eu sei que o padrão das escrituras é alto, sarrafa que é alto, irmão, mas não sou eu quem está dizendo, é a palavra. É nesse nível. Se a gente começar a agir assim, irmão, você pode ter certeza que você começou a se converter de verdade, e eu também. Se a gente entender esse princípio da honra: não, meu irmão, vai, não, deixa que, não, toma o pezinho. Quanto ao zelo, não seja preguiçoso, vai ter com a formiga. Ainda bem, nessa igreja não tem crente preguiçoso, mas tem outros que pode ser, né? Você dá uma laranja, irmão, vamos chupar uma laranja, está descascada. Irmão, arrumei um emprego para você aonde? Que horas? Já não está querendo. Nós não podemos ser dominados pela preguiça. Vamos lá, irmão, toma o Gatorade, uma aguinha com açúcar, acalma, né? Toma outra coisa, ou toma vergonha e vai assim mesmo. Tá bom, né? Se não der para tomar Gatorade, toma vergonha e vamos seguindo em frente. Não seja preguiçoso para estudar as escrituras. Irmão, tem gente que maratona o Netflix, HBO e não sei o que, mas não é capaz de ler um livro inteiro da Bíblia. Assiste Brasileirão, A Fazenda, Big Brother, assiste o que você possa imaginar, mas falou que é coisa para Deus, parece que assim, né? Tá precisando dormir, não dorme nem com Rivotril, mas lê um versículo, apaga. Amém, fala assim, amém. Nós não podemos ser preguiçosos.
Irmão, vamos evangelizar, não. Irmão, vamos fazer um seminário, não, deixa eu falar. Irmão, vamos envolver na igreja, não. Não, você vai participar mais na diaconia, tem que ficar colocando colete, aquela camisa, não sei, tem que ficar servindo, o povo mais educado. Não, fica no estacionamento, não dá, o povo quer parar onde não pode. Não, então fica lá na mídia, não, na mídia não dá, não sei mexer com som. Não, então faz alguma, lava um banheiro, não, lavar banheiro eu não posso, porque eu sou uma pessoa muito importante, não posso ficar lavando banheiro. Irmão, então faz o seguinte, não faz nada. Mas também não queira receber o seu galardão no céu. Não precisa fazer. Não seja preguiçoso. Sejam fervorosos de espírito. Sabe o que é ser fervoroso de espírito? É alguém intenso, não é alguém que grita. Entendeu? É diferente. Tem gente que grita, mas não é fervoroso. Tem que ser intenso, mas tem que ser para sempre. Está lá a mesma pessoa servindo, está lá o mesmo ministério que Deus confiou, não larga, é fiel, servindo o Senhor. Irmãos, nós fazemos para a glória de Deus. Não tente agradar homens, que vai dar errado. E quanto mais a gente tenta agradar, mais a gente desagrada. Esse dia eu levei um irmão por uma casa terapêutica, voltou, reclamou. Falei, irmão, mas você estava perdido, senhor. E assim, foi ingrato. Imagina se eu fizer por causa dos homens, eu desisto. Nunca está bom. Alegrem-se na esperança. Irmão, nós não podemos ficar aguardando a escatologia ser cumprida, murmurando, não. Nós não vamos esperar Cristo, sabe, assim desanimado. Não. A alegria é também um fruto do Espírito. Alegrem-se na esperança, ou seja, qual que é a nossa esperança? De que Ele foi mais, voltará para nos buscar. Sejam pacientes na tribulação. Por quê? A perseguição começou em 34. Se a gente for preciso historicamente, a perseguição começa antes do ano 0, porque ela começa em Cristo Jesus, correto? A intensa perseguição, os fariseus já não aceitavam a mensagem de que os próprios magos que foram avistar as estrelas, ali já houve um censo, antes dele nascer. Se é rei, vão matar. O censo foi, manda matar todo mundo. Ok? Então, na verdade, a perseguição já começa antes de Jesus vir. Quando Jesus estabelece o seu ministério, não para a perseguição. A Bíblia diz que em todo o tempo os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos, os chefes da sinagoga procuravam matar a Jesus. E por que não conseguia? Porque ele dizia, ainda não era chegada a minha hora. 34 começa a perseguição contra a igreja, com o primeiro mártir jovem igual eu, 33 aninhos, morto apedrejado, Estevão. Imagina, tomar uma tijolada na cabeça, até morrer, porque pregou Jesus. Dali começa a perseguição, dali para frente, mais perseguição. Tiago, o primeiro dos apóstolos a morrer, não parou, irmãos, mas já dizia a música do Marcos Teles, alguma coisa assim, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nós não paramos, por isso ele diz, sejam pacientes na tribulação, fica firme, perseverem na oração. Irmãos, é fato, toda semana que eu oro menos, eu sofro mais.
Toda semana que eu oro mais, eu sofro menos. Já dizia meu pai, a batata, pode orar. E principalmente para os seus inimigos, que vai ensinar aqui. Ah, irmão, você tira um caminhão de mágoa do coração. Quando você ora para as pessoas que te perseguem, é como se você apertasse o elevador da maturidade e subisse ao 8º andar. Rápido, assim. É você quem cresce. Isso tudo sem hipocrisia. Quantos estão entendendo isso? Ajudem a suprir as necessidades. De quem? Dos santos. Quem são os santos? A igreja. Uns aos outros. Irmão, é precioso. Eu já disse isso, vou repetir sempre. Quantas vezes eu não passei por muitas dificuldades aqui na igreja, e um pastor chegava assim: eu vou fazer uma compra, vou ofertar na sua vida, vou te dar um terno, vou te dar um sapato, vou te abençoar com isso. Entende? É precioso, irmão. No momento da crise, lá do início da pandemia, eu ainda estava rodando na época de Uber, e aí veio a pandemia, eu tive que parar de rodar. A minha igreja, Lagoinha Pedreira, reuniu, eles fizeram uma oferta maravilhosa na minha vida. Está sobrando dinheiro até hoje, brincadeira. Me abençoaram. A Bíblia está dizendo assim: ajudem os santos. Faz sentido. Sabe o que me deixa triste? Olha o que me deixa triste. Tem gente que separa a roupa para levar para uma casa de fraternidade e não tem problema. Para abrigo, a gente até faz isso aqui, é glorioso. Mas o irmão não pode usar a bermuda dele, o tênis dele. Vocês entendem isso? A gente honra mais os de fora do que os de dentro. Parece não, de fato o profeta quase nunca tem honra na sua casa. Ajudem os santos, irmãos. Às vezes a igreja se mobiliza para várias ações fora e está cheio de gente passando dificuldade dentro. Irmãos, o que a gente recebe de obreiros, pessoas que estão aqui com a gente, às vezes está atravessando um momento difícil, pedindo cestas para a nossa igreja. Sabe como é que é possível honrar essas pessoas? Porque você tem depositado ali a sua oferta, o seu dízimo, tem entregado o seu alimento. Por isso que a gente consegue ajudar também os de dentro, e até sobra para ajudar os de fora. Gálatas capítulo 6, cuidai pois primeiramente dos da família da fé. Vocês estão entendendo? Dá uma carona, paga um açaí, uma conta, faz uma compra, traz um tênis novo para alguém, um sapato, alguma coisa. Seja generoso, hospitaleiro com os santos. Pratiquem hospitalidade. Sabe o que é isso? Deixa o povo ir na sua casa. Aqui, ó. Filma esse casal aqui abençoado. Eles saíram fugidos de Volta Redonda. Brincadeira. Você que é aí de Volta Redonda, eles estão aqui com a gente, bem cuidado. Os pastores estão aqui, brincadeira. Irmãos, eles são cariocas. Eles amam visita. Amam. E eles comentam com a gente, falam assim: nossa, a gente tem prazer de receber. Irmãos, nós temos que ser assim. Prazer de receber os outros na nossa casa. Quantos conseguem entender? Aí tem gente, tem cristão que está na mesma igreja há 10 anos, não sabe nem onde o irmão mora. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Eita, mas como assim? Abençoar quem pisa no meu calo? Abençoem de novo e não amaldiçoem. Além de abençoar, não fala mal. Entendeu? Ah, irmão, me ajuda a cumprir isso aqui. Porque tem hora que não dá vontade de torcer, mas com amor, né?
com graça, de falar assim, deixa que o que é dele está guardado. Não é, vem, mano, vem, seja sincero. Ali, vai deixar. Na hora que for a minha vez, não faça isso. Alegrem-se com os que choram, com os que se alegram. Eu acho que é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Porque às vezes você vai se alegrar, é assim, o cara comprou um carro zero, e você só está no BH Bus. Tem que ser crente para se alegrar, tem ou não tem? Tem que ser crente. Você já está às vezes achando que vai ficar para titia, foi convidado para ser madrinho. Tem que ser crente para crer, né? Vem aqui na minha empresa, ora aqui que eu conquistei, eu ser desempregado. Olha aqui o porcelanato que eu coloquei na copa, e você passando aquela cera vermelha no chão batido. Tem que ser crente, irmão. É se contentar. Irmão, vamos orar aqui no almoço, aquele negócio farto, e na sua casa farta tudo, tem que ser crente. Fica de pé no seu lugar, e chora com os que choram. Irmão, tem hora que a gente também tem que parar, para ouvir também a dor do outro. Às vezes eu vi isso hoje. Pastor não precisa ser notado, ele precisa dar atenção. Tem hora que a pessoa só quer isso. Um irmão me falou isso hoje ali embaixo. Eu só preciso, Tiago, de 1 minuto da sua atenção. Eu estou atravessando uma depressão, me ajuda. Às vezes a gente esbarra aí, no corredor, no bebedouro, no banheiro, gente que está por um fio, pensando em chutar o balde. Às vezes você pode ser resposta de Deus. Alegrem com os que se alegram. Tenham o mesmo modo de pensar. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários e humildes. Não seja sábio aos próprios olhos. Desça do salto, abaixo do pete. Procurem fazer o bem diante de todos. Não paguem o mal com mal. Ele diz assim: é de Deus a justiça e a ira. É Deus que resolve. Descansa. Descansa, irmão. Aquele que te prometeu e te chamou é aquele que te sustenta, te justifica e vai na frente. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Deixa que Deus está no controle de tudo. A mim pertence a vingança. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Irmão, a gente às vezes não consegue dar comida para o amigo, vai dar para o inimigo? Nós não é crente, não. Nós estamos precisando converter de verdade, sim ou não? A Bíblia está dizendo assim: honre e dar comida é sinal de honra. Você chama para a sua casa, senta aí, inimigo. Não chama. E se chamar, vai ser isso aqui: amor com hipocrisia. Sim ou não? Você gostou? Eu pus só um cadinho de pimenta. Esses negocinhos pretinhos aí, não é lagosta, é racumim, chumbim. Nós temos que dar de comer para os nossos inimigos e de beber. Sabe por quê? Quando nós fazemos isso, nós constrangemos eles. Faz, gente, eu sei que você nunca passou por isso. Estou terminando aqui, seguinte. Sabe quando você fala mal de uma pessoa e de repente ela te dá uma carona ou te ajuda?
ou ela te dá um presente, ou ela te honra. Irmão, fala a verdade. Onde que dá vontade de colocar a cara? Debaixo da terra, irmão. E às vezes ninguém sabe, mas lá dentro você, nossa, agora me quebrou. Quando nós fazemos isso, é isso que acontece com os inimigos. Brasa sobre a cabeça é isso, constrangimento. Quando você honra ele de verdade, sem hipocrisia, também não é beijinho no ombro não, é vingança, agora vou ajudar para ver que eu não sou igual. Se não for de coração, nem faça. Mas quando é de verdade, você constrange a pessoa por completo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem.